Olá, está com Saúde em Jogo. Quando falamos em doenças respiratórias, qual é a primeira que lhe vem à cabeça? Asma, rinite alérgica ou doença pulmonar obstrutiva crónica, mais conhecida por DPOC? Hoje vamos falar de todas. A doença pulmonar obstrutiva crónica é uma doença respiratória extremamente frequente que vai roubando progressivamente ao doente a sua capacidade de respirar, mas é possível prevenir o avanço da doença. Sou doente de DPOC, portanto, doente com doença pulmonar obstrutiva crónica, e sou ex-fumador. Portanto, acho que é um aspecto relevante que eu queria focar, porque é realmente devido ao tabaco que esta doença desenvolve na maioria dos casos. Informaram-me que eu tinha DPOC e, portanto, na altura do diagnóstico, foi-me logo dito que uma das coisas que eu tinha que fazer, se quisesse continuar a ter alguma qualidade de vida, era deixar de fumar. E a partir daí tenho vivido com o meu amigo oxigênio as 24 horas do dia. Digamos, o motivo principal que me levou a doença foi o cansaço. Portanto, além de ter já durante muitos anos aquela tosse e expectoração matinal, que era recorrente, constipava-me imenso, mas realmente o cansaço é um alerta e eu adverti, portanto, que as pessoas que tivessem esse tipo de sintomas que se dirigissem ao seu médico de família. E existe uma prova que é a prova por espirómetro, portanto, que é a espirometria respiratória, que é extremamente simples, é uma prova não invasiva, é muito simples, basta um sopro. Nós não ligamos muito aos sintomas. Como todos os fumadores convictos, dizemos sempre que estamos a limpar quando tossimos. Portanto, nunca é por fumarmos. Às vezes é profundamente irritante nos dias em que estou a respirar pior, saber que entre eu tomar banho e fazer, por exemplo, uma cama de lavado, eu posso levar entre 1h30 a 2 horas. Não quer dizer que não seja eficaz e que as coisas não fiquem feitas, mas é com algum sacrifício que se faz. Por outro lado, o oxigênio, dando uma melhor qualidade de vida às pessoas, tira-nos a autonomia. Temos que ter uma vida mais programada que a das outras pessoas. A prevenção da DPOC faz-se através da prevenção do tabagismo e da cessação tabágica. Porque se a pessoa fuma, o normal é que tenha DPOC. As crianças começam a fumar muito cedo e o que nós realmente tendemos a alertar junto das escolas, realmente os malefícios que o tabaco pode advir para a doença DPOC. Aí será a única hipótese de travar a doença. As doenças respiratórias trazem grandes problemas aos portugueses. Será que somos capazes de mudar o rumo destas patologias? Vamos saber com a nossa convidada de hoje do Saúde em Jogo, Cristina Bárbara, diretora do Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Professora, muito obrigada por estar connosco, seja muito bem-vinda. Qual é a prevalência da DPOC em Portugal? A Sociedade Portuguesa de Pneumologia fez um estudo que demonstrou que em Portugal a prevalência da DPOC era de 14%, o que para pessoas acima dos 40 anos, o que prefaz entre 800 mil a 1 milhão de portugueses que sofrem que terão a doença desta patologia. Nem todos estão diagnosticados, para não, professora? Uma grande maioria não está. Podemos dizer 1 em cada 4 doentes com DPOC, apenas 1 está diagnosticado. Porquê é que isso acontece? O motivo tem a ver com um desconhecimento da parte da população, portanto, que também não acorre ao médico, incapacidade de interpretar sintomas e também com outro aspecto importante, que é o facto de o método que faz o diagnóstico não estar completamente acessível no nosso país e também a muitos outros a nível dos centros de saúde. Não está. Muitas coisas então para nós discutirmos aí, já vi. Vamos aos sintomas primeiro, que se calhar é a parte mais importante. O que é que os portugueses devem dar atenção nesta situação? Há um aspecto importante, é que a doença pode estar instalada e ser silenciosa, ou seja, ser pouco sintomática, pelo que têm de dar atenção antes, o período antes de contrair a doença, ou seja, quando estão a ter sujeitos a fatores de risco. Que é o tabaco. O principal fator de risco é o tabaco. Os ilis da questão, como se costuma dizer. Depois aparecem sintomas que o fumador usualmente não valoriza, que é a tosse e a expectoração, ou
até o fumador até fala no catarro matinal, quando está a fazer a sua higiene matinal, tem um catarro brônquico, que ele até considera que é uma higiene brônquica matinal, mas isso já é um sintoma de estar exposto ao tabaco. Deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Todos os fumadores vão ter DPOC? Isto é um bocado para assustar, não sei se vale a pena, mas às vezes o susto ajuda. Não podemos dizer que todos os fumadores vão ter DPOC. Contudo, os estudos apontam a que 50% dos fumadores podem vir a desenvolver DPOC. E não importa quantos cigarros fumem por dia, não há uma ligação aí efetiva do número de cigarros à doença. A carga tabágica, ou seja, a quantidade de cigarros que fuma, influencia o desenvolvimento da doença. No entanto, existe também a suscetibilidade individual, ou seja, o património genético, aquilo que nós herdamos dos nossos pais, a nossa suscetibilidade à doença. Também é grande nesse caso e pode ajudar a desenvolver com maior facilidade. Exatamente, mas há um aspecto que gostava de dizer, é que o nosso estudo demonstrou que acima dos 70 anos, 50% dos portugueses podem ter DPOC. Independentemente de fumarem ou não? Podem ter independentemente de fumarem ou não. E aqui já estamos a ver que a longevidade, portanto, o facto das pessoas durarem mais também as torna mais suscetíveis a esta doença. Ora bem, então agora começamos. O que é que se pode fazer para evitar isso? A primeira coisa será não fumar, não é? A primeira coisa é, sem dúvida nenhuma, para quem fuma que tente deixar de fumar, e para aqueles que estiveram expostos ao tabaco, mesmo que já sejam ex-fumadores, devem realizar o teste que faz o diagnóstico, que se chama espirometria. Espirometria faz, professora? Faz nos hospitais e em alguns centros de saúde. Os nossos centros de saúde começam agora a estar apetrechados com este equipamento. É um teste simples, é um teste que não é doloroso, é um teste que apenas implica encher o peito de ar e esvaziar rapidamente, portanto que se faz rapidamente e que rapidamente também leva ao diagnóstico. Leva ao diagnóstico. Ora bem, temos o diagnóstico e agora? Tratamentos, como é que é? Quando temos o diagnóstico, felizmente, esta é uma das áreas da medicina que tem avançado mais e, portanto, temos muita medicação farmacológica, portanto, fármacos, ou abordagem terapêutica não farmacológica, nomeadamente o exercício, é também uma forma... Físico? O exercício físico é também uma forma para o desenvolvimento da função respiratória. Nestes doentes. Portanto, são os dois conselhos. Portanto, a partir do momento em que se sabe... Primeiro, esse é o essencial, deixar de fumar, fazer exercício físico e tratamentos. Também temos ao nosso dispor em Portugal tratamentos que ajudam a curar. Podemos falar de uma cura? Como é que é? Não podemos falar de uma cura porque DPOC quer dizer doença pulmonar obstrutiva crónica. O facto de ser crónica não tem cura, mas podemos minimizar muito os sintomas e melhorar muito a qualidade de vida destes doentes. Porque o sintoma que aparece tardiamente, eu ia dizê-lo há pouco, é um sintoma que nós médicos denominamos de dispneia, mas que o público não sabe o que é que quer dizer. É um cansaço respiratório. É alguma dificuldade respiratória. E que, ao princípio, o doente não valoriza. Imaginemos alguém que vai subir um laço de escadas e que tem dificuldade, sente-se cansado. A pessoa, a princípio, pensa que ou está mais velha, ou está descondicionada e não faz exercício, não vai ao ginásio, ou está mais gorda e, portanto, não valoriza esse sintoma enquadrado na doença. Professora, e que género de exercícios se devem fazer? Que certamente nem todos, não é? Nem todos são aconselháveis a uma pessoa que tenha DPOC. Os exercícios serão adequados ao estadio da doença, porque há fases ligeiras e há fases mais avançadas. O médico aí pode ter um papel importante no aconselhamento, não é? Sim, de qualquer forma, há estudos que mostram que o andar a pé é um exercício que faz muito bem à função respiratória. E se andar a pé 2 horas por semana, e nem é quase nada de especial, nem é muito, melhoramos significativamente a função respiratória. Temos agora na primavera e no verão, dá perfeitamente para aproveitar os espaços livres que Portugal tem. Relativamente a guidelines internacionais, eu sei que
todos os anos se fazem avaliações, não é? Para 2013 há novidades a esse nível? Há alguns tratamentos que de facto aí sejam aconselhados internacionalmente e que nós tenhamos de seguir? Existe um projeto da Organização Mundial de Saúde, que é o projeto GOLD, que é atualizado todos os anos em novembro, dezembro. E todos os anos, portanto, são incorporadas nas guidelines internacionais tudo o que há de novo em termos de ciência. Portanto, estão sempre atualizados. E Portugal segue também? E Portugal segue essas guidelines e, neste momento, ao nível da Direção-Geral de Saúde, temos normas de orientação clínica que estão de acordo, obviamente, com estas guidelines. Acha que a crise vai ter influência aqui no aumento da doença ou, pelo contrário, vai diminuir porque, havendo menos dinheiro, qual é a situação? Vai-se fumar mais e, de facto, haverá mais pessoas ou menos? A crise é preocupante em dois aspectos. Quem já tem a doença fica diminuído no que diz respeito à sua capacidade financeira para adquirir a medicação. E estes doentes em fase avançada têm de fazer vários grupos terapêuticos e podem começar a sentir alguma dificuldade. No que diz respeito ao stress, pode ser mais difícil deixar de fumar. No entanto, felizmente, o nosso país tem inúmeras consultas de cessação tabágica e que têm a particularidade de não terem taxa moderadora. Portanto, aí é uma mais-valia. Essa é uma mais-valia. Professora, já voltamos à nossa conversa. Estamos na primavera, a altura em que andamos mais alegres e satisfeitos e em que já apetece mudar algumas das regras da nossa alimentação. Mais saladas, mais peixe, mais fruta, mais cor na alimentação, é isso mesmo. Vamos então saber que dicas nos dá hoje o nutricionista Miguel Godinho, da Fundação Professor Fernando de Pádua, no espaço Somos o que Comemos. Olá, já todos ouvimos falar de que o cálcio é muito bom para os nossos ossos e articulações, graças a campanhas publicitárias como a da prevenção contra a osteoporose e a artrite reumatoide. Mas quantos de nós sabem realmente como podemos adquirir cálcio e qual o percurso que este faz até chegar aos nossos ossos? Pois bem, o leite e derivados serão sempre uma ótima escolha como uma fonte de cálcio, mas também os legumes verdes, como a couve galega, os frutos secos altamente ricos em cálcio e alguns peixes gordos, como a sardinha. Após ingerirmos um alimento rico em cálcio, digamos, por exemplo, o leite, começa a viagem do cálcio pelo nosso organismo. Primeiro passa pela boca, pelo esófago, pelo estômago e chega ao intestino delgado. E aqui sim, o cálcio quer entrar no nosso organismo. Mas não o consegue fazer sozinho, necessita de um amigo, é a vitamina D. E desta forma, o cálcio entrou na nossa corrente sanguínea. Chegado aos ossos, o cálcio vai necessitar novamente da ajuda da vitamina D, para que consiga fixar-se e criar tecido ósseo. A vitamina D pode ser ingerida no leite e nos seus derivados, ou em peixes de mar, tais como o sargo, o salmão, entre outros peixes gordos. Os ovos, a carne e a manteiga também serão fontes, mas menos ricas em vitamina D. Quando praticamos atividade física, como por exemplo correr, cada impacto que os nossos calcanhares fazem no chão auxilia a fixação do cálcio nos nossos ossos, prevenindo ou atrasando a osteoporose. Até para a semana. Como se propagam as infecções respiratórias? Pelo ar. Não lavar as mãos e depois mexer no nariz e nos olhos. Dos ácaros, dos pós. O que devemos fazer para evitar ser infectado? Usar aquelas máscaras, na verdade. Por exemplo, o sítio onde dormirmos estar bastante limpo, sem pó. E se calhar evitar ambientes com ácaros e bactérias. Quais são as alturas do ano piores para quem sofre de doenças respiratórias? A primavera, se for asma com origem alérgica. O inverno é úmido, mas a primavera sempre que é mais seco e andam os pólenes. Primavera talvez, digo eu. Saúde em Jogo está na sua companhia. Hoje falamos de doenças respiratórias, mais precisamente TPOC, asma e rinite alérgica. A nossa convidada, a professora Cristina Bárbara. Professora, vamos então continuar a nossa importância. Fala-se muito também nos inaladores e na importância que os inaladores terão no TPOC. Como é que é? Todas as doenças respiratórias, nomeadamente as principais doenças respiratórias crónicas, são a asma e a DPOC, a terapêutica privilegiada é a terapêutica inalatória, por via inalada. Porque com menos dose de fármaco nós conseguimos ter mais efeito. Pelo que é uma terapêutica altamente eficaz e, portanto, é aquela que é adotada. Portanto, é um benefício, é aquela que é adotada mesmo internacionalmente. Portanto, aí estamos a seguir
seguir os conceitos de que falámos há pouco. A DPOC faz parte do Plano Nacional de Saúde. Em 2013 eu sei que a professora também está ligada a todo este processo, não é? Existem, no momento atual, 9 programas prioritários de saúde. Um dos programas prioritários é o programa para as doenças respiratórias e dentro deste programa a DPOC é um eixo extremamente importante de abordagem. É a DPOC, a asma e o síndrome da apneia do sono, no que diz respeito a patologias respiratórias muito frequentes. Portanto, digamos que quem manda, digamos assim, está preocupado de facto com esta situação, o que é bom, porque havendo envolvimento político é melhor para o tratamento da doença, não é? Custos disto tudo, ou seja, muitas vezes diz-se que mas os medicamentos são caros e tal, e não se faz a análise com muitas vezes o internamento, a ida às urgências e etc. Neste caso, como é que é? Um doente tratado dá rentabilidade e fica mais barato ou nem por isso? É assim, uma das razões porque a DPOC e a asma estão incluídos dentro de um programa prioritário de saúde é justamente porque se nós tratarmos precocemente, e isso implica também um diagnóstico precoce, os custos e os ganhos em saúde serão muito maiores. É claro que é muito mais caro ter de internar um doente, o doente ter de ir às urgências, eventualmente até ter de entrar numa unidade de cuidados intensivos e ficar ventilado, do que diagnosticar os doentes mais precocemente e atrasar, digamos que a história natural da doença, evitando que eles avancem para essas fases avançadas da doença. É muito importante, de facto, e aí está duas questões aqui para deixarmos aqui para os nossos espectadores, sem dúvida. Deixar de fumar é essencial. Prevenção é um pilar essencial, não é? E depois fazer os exames. Diagnóstico precoce. E uma vez feito o diagnóstico, há que tratar e o tratamento e pronto. É fácil. É isso mesmo. Vamos agora falar da asma e da rinite alérgica. Talvez começar pela rinite, porque se calhar anda toda a gente com o pingo nesta altura do ano, não é, professora? Estamos na primavera, há aí muita gente a chorar e a espirrar, etc, etc. Não há nada a fazer, não é? Temos, quer dizer, se calhar há muita coisa a fazer, mas esta altura do ano é propícia a isto. É verdade. Portanto, a rinite alérgica faz parte de um grupo de doenças denominadas alérgicas. Frequentemente está associada à asma. 95% dos asmáticos têm a rinite alérgica. O inverso não é verdadeiro, nem toda a gente que tem rinite alérgica. Como é que se manifesta? Com as crises de espirros, a comichão no nariz, um corrimento seroso do nariz, e relaciona-se, portanto, com a época clínica que estamos a viver agora no nosso país. As aves têm muita influência. Exato. E a capacidade de resposta com rinite depende daquilo a que a pessoa está sensibilizada. O pólen, portanto, grãos de pólen que circulam no ar em grandes quantidades. Nós agora aqui em Lisboa e também no Porto e no resto do país estamos numa grande época clínica e, portanto, pode haver a manifestação da dita rinite alérgica. Nós podemos descobrir de que é que somos alérgicos, tem de se fazer os exames, aí está, não é? Há forma de conhecermos o nosso estado alérgico, há várias formas de o fazermos e tem tratamento, aí pode-se tratar, pelo menos melhora, não é, professora? Exato, melhora. Pelo menos melhora. Podemos ficar assintomáticos. Podemos ficar assintomáticos, é uma boa... devemos. E devemos. Essa é uma boa notícia. Relativamente à asma, já não é assim tão simples, não é? Temos muitos asmáticos em Portugal, não é? Temos cerca de 1 milhão de asmáticos e o problema da asma é que é uma doença, portanto, muito frequente, mas não é tanto a questão do diagnóstico, como falámos há bocado para a DPOC. É mais a questão do doente não estar completamente controlado. Há um estudo também efetuado recentemente que mostra que 50% dos nossos asmáticos não se encontram controlados. Isto é o copo meio cheio ou meio vazio. Portanto, é bom porque, relativamente a outros países, temos mais doentes controlados do que outros países. Mas é mau, porque ainda temos uma margem de melhoria de 50%. E porquê? Porque as pessoas desconhecem o que é estar controlado, porque o asmático habitua-se a acordar durante a noite, a ter uma sensação de opressão torácica, a ter uma tosse seca com a doença. E isso é não estar controlado, é não poder fazer a sua vida normal. Portanto, esse aspecto é que convinha passar para o público, que é possível
ter a asma controlada. Ser asmático não é drama nenhum, basta dizer que os atletas dos Jogos Olímpicos, montes deles, uma grande parte, entre 10% a 16%, têm asma e cerca de 10% fazem medicação. Portanto, pode-se levar uma vida perfeitamente normal, é preciso estar diagnosticado e controlado. Entre nós, Rosa Mota, que é asmática, e isso não a impediu de ser campeã mundial e olímpica e tudo isso. Portanto, a asma não é desculpa para não se fazer exercício físico, nem sequer para se controlar a doença. Exatamente. E tudo isso, não é? Era muito importante. Terapêuticas também há, estamos a um nível bom a esse nível, não é? Terapêuticas, temos todas as terapêuticas que são consideradas como as de primeira linha, digamos. Talvez a parte preocupante é que as terapêuticas inalatórias, isto é igual para a DPOC, são terapêuticas mais caras do que as outras e, portanto, numa época de crise é um esforço que as famílias vão ter de fazer e é possível que haja algumas famílias que tenham alguma dificuldade. Aí, nesse caso, como é que vocês fazem, professora? Há terapêuticas de segunda linha que podem ajudar? Temos terapêuticas de segunda linha e, obviamente, que temos de ter um programa de educação intensivo e começar mais cedo não na desistimos, sobretudo. Professora, muito obrigada, já voltamos. Andar, correr, dançar, nadar, tudo é bom para nos prepararmos para o verão que aí vem. Agora, cada modalidade deve ser pensada de acordo com os nossos objetivos, gostos e padrões. O Hugo Muniz pode ajudá-lo no momento vida ativa. Ora, veja. Toda a gente gosta dos abdominais bem definidos, mas como é que vamos realmente conseguir trabalhá-los efetivamente? Acima de tudo é preciso saber a anatomia do nosso corpo. Então vamos dividir esta musculatura toda em musculatura mais profunda e mais superficial. Mais profunda porque realmente são músculos mais oxidativos, aqueles que agarram mais a nossa postura, que nos mantêm mais direitos. E mais superficiais são aqueles que notam-se mais e são um bocadinho mais de fibras rápidas, fibras mais explosivas. Diafragma, que é toda a zona superficial da nossa estrutura abdominal. Temos o soalho pélvico, que é também uma zona que faz parte mais do nosso chão, da zona abdominal. Temos também o transverso, que é as nossas paredes laterais. E depois temos o oblíquo externo e o reto abdominal, que são fibras musculares que ajudam principalmente nos músculos explosivos. Por isso, trabalhar a musculatura profunda, como o transverso, o soalho pélvico, são fundamentais. Posteriormente, talvez irmos para a parte mais superficial, aquela que nós gostamos mais de ver, mas que na verdade é aquela que menos interessa. Desta forma conseguimos, sem dúvida, criar aqui uma harmonia e, acima de tudo, é importante criar grupos de exercícios que tornem realmente os nossos abdominais mais fortes e coerentes. Desta forma conseguimos ter abdominais mais definidos, mas preparados estruturalmente para o nosso dia-a-dia. Este é o grupo de exercícios que nós podemos fazer para ficar com o corpo mais tonificado, principalmente com a zona abdominal. Se conseguimos repetir mais ou menos 2 a 3 séries durante um período de tempo entre 20 a 45 segundos, aí sim conseguimos ter o devido estímulo muscular. Juntos somos mais fortes, até para a semana. É mais saudável aguentar as alergias ou usar os medicamentos? Usar os medicamentos. Aguentar as alergias. Eu sou anti-medicação, portanto. E o uso dos medicamentos, se for a horas e como o médico diz, normalmente servem como prevenção e não se tem que usar muito mais tempo. As infecções respiratórias podem prevenir-se com vacinas? Não tenho a certeza disso, mas talvez sim, julgo que sim. E se for uma alergia muito forte, normalmente o médico aconselha a levar as vacinas. E estamos a chegar ao final do nosso programa. Professora, agradeço-lhe imenso ter estado connosco. Deixámos aqui muitos conselhos que podem ser úteis para quem tem uma das doenças respiratórias de que aqui falámos, DPOC, rinite alérgica ou asma. Eu vou relembrar-lhe os conselhos. Primeiro, as doenças respiratórias crónicas têm tendência a aumentar, portanto, daí não há nada a fazer. As principais, a asma e a DPOC, têm fatores de risco conhecidos e evitáveis. O principal fator de risco evitável é o tabaco, como aqui dissemos, lembramos várias vezes, e pronto, deixe de fumar é uma das principais recomendações. Muito obrigada, professora, pela sua presença. Despeço-me também de si, mas já sabe que estou cá para a semana para falarmos de saúde. E sabe porquê? Porque é a sua saúde que está em jogo.